Olá a todos, meu nome é Renan e hoje trago o fenômeno de interferência aplicado a ondas eletromagnéticas, muito importante para nós que trabalhamos com antenas e sistemas de comunicação sem fio. Mas, Renan, o que é interferência? Nada mais é que o fenômeno de superposição de uma ou mais ondas em um mesmo ponto. É dado pela somatória das funções de onda que estejam numa mesma frequência. O padrão de interferência ele pode ser construtivo ou destrutivo, e isso depende unicamente da diferença de fase entre as duas ondas. A diferença de fase ela normalmente é expressa em ângulo ou em tempo. Então a gente vai iniciar com um padrão de interferência totalmente construtivo. Ele ocorre quando há o encontro não só dos picos, mas também dos vales das duas ou mais ondas, fazendo com que a amplitude resultante seja a somatória da amplitude das duas ou mais ondas. Já quando a gente trabalha com o padrão de interferência totalmente destrutivo, é o inverso. Ocorre o que? O encontro do pico de uma onda e do vale de uma outra onda, fazendo com que haja uma interferência destrutiva e tendo uma amplitude resultante totalmente nula. Geralmente, quando as pessoas pensam em interferência, relacionam apenas ao cenário destrutivo, seja ele parcial ou total, mas também temos a interferência com padrão construtivo que pode nos ajudar, por incrível que pareça. Para a gente poder trazer para um cenário mais real, vamos iniciar pela destrutiva, que é o que as pessoas estão mais familiarizadas. Imaginando um cenário hipotético no qual temos uma estação rádio básica com uma antena de qualquer tipo de tecnologia, tá bom? Pode ser 4G, 5G, Wi-Fi, LoRa, que seja. As ondas que sofrem reflexão nas obstruções podem chegar fora de fase no receptor e a somatória dessas componentes multipercurso que sofreram reflexão juntamente com a componente divisada direta, essa aqui, pode resultar em interferência parcial ou totalmente destrutiva. Por exemplo, zonas mortas, quando a gente tem uma rede Wi-Fi residencial, com uma casa com muitos cômodos, muitas paredes e muitos móveis, isso pode ocorrer. É comum ter áreas onde o sinal é muito baixo ou então inexistente, mesmo próximo da fonte ou do access point, por exemplo. Um ótimo exemplo também seriam interferências através de fontes externas. Por exemplo, quando a gente tem um access point operando na mesma frequência e próximo da nossa fonte, aqui nesse exemplo temos um access point 2.4 GHz, muito comum em Wi-Fi, se a gente traz o usuário para uma área onde há sobreposição do sinal dos dois, pode ocorrer interferência destrutiva. Mas da mesma forma, se a gente tira o usuário dessa área onde há sobreposição, o problema é eliminado na mesma hora. Mas interferência de fonte externa não é apenas de outra da mesma tecnologia, pode ser também de ruído, né? Então aqui eu trouxe um exemplo que é um micro-ondas que pode gerar ruído na faixa de 2.4 GHz, e se o nosso usuário está próximo desse ruído, pode ocorrer também interferência destrutiva, onde há a sobreposição não só das ondas da fonte geradora de sinal, mas também do ruído operando naquela frequência. Porém, como eu disse no início, também existe a interferência construtiva e diversas tecnologias utilizam desse meio. Uma delas é o beamforming. Normalmente, uma antena convencional ela possui apenas um elemento de antena. Até mesmo a MIMO tem mais de um elemento de antena, porém ambas elas possuem um padrão de radiação pré-definido. Ele não varia. Ela irradia com o mesmo ganho em todas as direções de acordo com seu diagrama de radiação horizontal e vertical, diferentemente da beamforming antena, que possui mais de um elemento de antena associado a um phase shifter. Cada phase shifter realiza o ajuste de fase de cada elemento da antena. Isso basicamente cria um controle no direcionamento do feixe daquela antena, através da somatória da amplitude das ondas que estão em fase. Ou seja, diferente da antena que possui um padrão de radiação convencional pré-definido, com o beamforming, através do ajuste de fase, a gente consegue ter controle no direcionamento do feixe daquela antena para o nosso
usuário. Ou seja, essa é a aplicação direta da interferência construtiva. Mas, em outras direções, os sinais também podem chegar fora de fase, ou seja, reduzindo ou cancelando diretamente o sinal na direção fora do feixe, o que pode ajudar a evitar interferência em dispositivos fora da direção desejada. Porém, o beamforming já é amplamente utilizado em redes 5G, por exemplo, através do Massive MIMO, aplicado em frequências mais altas, e bem como também o Wi-Fi 6, por exemplo. Porém, eu trouxe um último exemplo para a gente poder exemplificar o uso da interferência construtiva em novas tecnologias. Aqui nós temos as superfícies inteligentes reconfiguráveis, no qual a gente consegue fazer o controle das propriedades das ondas que são refletidas nessas superfícies, como fase, amplitude, e assim a gente consegue controlar o reforço do sinal no receptor, basicamente. Porque todas as ondas que estão sendo refletidas e direcionadas para aquele receptor vão ter uma interferência construtiva devido ao ajuste de fase na superfície. Essa tecnologia está sendo desenvolvida para o 6G, que visa basicamente aproveitar o máximo da tecnologia aplicada em ambientes urbanos densos, por exemplo, onde há muitos obstáculos que podem bloquear ou atenuar diretamente o sinal. Já que no 6G temos o objetivo de utilizar frequências bastante altas e não só isso, mas aproveitar ao máximo os sinais que são radiados pelas estações radiobases 6G, ou seja, todo sinal refletido por qualquer tipo de construção ou obstrução tende a ser aproveitado pelo usuário final. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido qual a diferença entre as interferências construtivas e destrutivas e como elas interferem no nosso mundo real. Um forte abraço e até mais.